As 92 cidades do estado vão ser beneficiadas com recursos do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios. CPI do telemarketing houve vítima do golpe do CPF. O Jornal da Alerj começa agora. As 92 cidades do estado vão ser beneficiadas com recursos do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios. As informações do plenário com Natália Alves. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Marcos Vinícius, que reserva 5% das vagas para estágio em instituições da administração direta e indireta do Estado para pessoas com deficiência. A reserva de vagas é facultativa. O texto aprovado segue para a sanção do governador. O importante é que o governo saia na frente. Não adianta só o parlamento aprovar projetos sem dar o exemplo. Nós, a Assembleia e o governo do Estado, através da administração direta e indireta, dá o exemplo. Vamos dar o primeiro emprego a quem tem mais deficiência para encontrar esse emprego no mercado. Também foi discutido o veto do governo ao projeto do deputado Dionísio Lins, que reconhece a profissão de manicure e pedicure no estado. A proposta determina que esses profissionais sejam inseridos na categoria prevista na legislação em vigor em relação ao piso salarial estabelecido em território fluminense. Também regulamenta as condições básicas de higiene e proteção para o exercício da profissão, como efetuar a esterilização de materiais e utensílios usados no atendimento aos clientes. O veto foi rejeitado e o projeto vai virar lei. Analisada ainda a mensagem do governo que altera o Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses criado em 2005. Com as mudanças aprovadas pelos deputados, todos os 92 municípios passam a ter direito ao benefício. Os empreendimentos geradores de renda que se instalarem no estado poderão receber até 20 milhões de reais de recursos do fundo através da Agência de Fomento do Estado, a AGRIO. Também foi incluída emenda que proíbe o empréstimo a empresas que tenham condenações transitadas e julgadas, ou seja, decisões judiciais definitivas por trabalho escravo ou crimes ambientais. O substitutivo aprovado segue para a sanção ou veto do governador. A lei que aprovamos aqui em 2010, já regulamenta e cria uma série de restrições quando há uma competição desleal. Quer dizer, então não há risco de quando você estender, você prejudicar, mas há a possibilidade de beneficiar. Acho que foi um avanço. É importante caracterizar a sinergia que houve entre o trabalho dos parlamentares, mas também a sensibilidade do governador e do secretário Júlio Bueno. O governo concorda, nós concordamos da inclusão. Eu acho que a gente vive um momento agora de crise, eu acho que é ótimo que a gente inclua tudo para ver a vantagem competitiva do Estado como um todo, mas é preciso, como foi colocado aqui, a gente também estudar outros mecanismos para favorecer as regiões que hoje têm menos condições de se desenvolver. O Estado do Rio pode proibir a fabricação, venda, transporte ou distribuição de armas de brinquedo. A proposta da deputada Marta Rocha propõe também o recolhimento das réplicas já existentes em postos de coleta. O projeto cria ainda a Semana de Desarmamento Infanto-Juvenil. O texto recebeu 12 emendas e retornou às comissões. Essa emenda que eu propus foi para dar melhor entendimento ao texto. E aceito todas as emendas que estão sendo dadas, porque eu acho que as emendas são importantes. As emendas é que fazem a discussão e as emendas é que fazem com que a gente produza um projeto que seja o desejo da maioria dessa Casa de Leis. Já o deputado Paulo Ramos quer determinar que os serviços de prevenção a incêndio e de brigada de incêndio seja feito por profissionais bombeiros civis habilitados pelo Corpo de Bombeiro Militar do Estado. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para outra votação. Ainda na pauta, 2 projetos da mesa diretora que mudam a estrutura da Assessoria de Controle Interno da Alerj, com a criação de 6 novos cargos comissionados e 2 funções gratificadas. A outra proposta modifica a estrutura da Subdiretoria Geral de Informática,
com a criação de 7 novos cargos comissionados e uma função gratificada. Os textos foram aprovados. Os deputados aprovaram também a prorrogação dos trabalhos da CPI que apura a prática de aborto no Estado. Os parlamentares terão mais 60 dias para concluir o relatório. Houveram fatos novos que surgiram na última audiência que nós tivemos, quando, depois da afirmativa do laboratório de que apenas um representante comercial fazia sua distribuição no Estado do Rio de Janeiro, foram apresentados 2 outros representantes comerciais com distribuição no Estado do Rio de Janeiro. Por essa razão, é um fato relevante que justifica a prorrogação para que possamos ouvir esses novos atores que surgem e fazer uma repercussão desses fatos novos com a realidade que se busca esclarecer. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a prática abusiva de telemarketing vai criar um projeto de lei para padronizar os bancos de dados de prédios públicos e privados. A ideia é coibir a invasão de privacidade. Nesta terça-feira, a comissão constatou mais uma vez o uso indevido de informações de pessoas físicas. Sérgio Ferraz estava com uma linha de telefone celular registrada no nome dele e que enviava SMS para consumidores oferecendo os serviços da empresa Cobmax. Sérgio informou que o número de celular não pertence a ele. O único telefone que eu tenho é esse aqui, residencial. Eu não tenho celular nenhum, nem computador. Após constatar irregularidades realizadas pela Cobmax em reuniões da CPI, a Claro HDTV encerrou o contrato com a empresa. O presidente da comissão, deputado Pedro Fernandes, disse que essa atitude da Claro pode inibir que outras empresas pratiquem o telemarketing abusivo. Foi importante você pegar uma das maiores empresas prestadoras de serviço nessa linha de telemarketing e você descredenciá-la por provar uma irregularidade. Isso faz com que todas as outras empresas que também cometem irregularidade, mas que a gente ainda não conseguiu chegar até elas, para que elas pensem 2 vezes antes de cometer essa ilegalidade. Porque se continuar cometendo, a comissão chegará até elas e a gente espera que aconteça a mesma punição que a Cobmax teve. O parlamentar informou ainda que pretende criar um projeto de lei para padronizar os dados necessários para o ingresso em prédios públicos e privados. Hoje em dia você chega num condomínio, para você entrar, te exigem seu CPF, batem sua foto, endereço residencial, enfim. Para que é necessário esses dados? Para que são necessários esses dados? É isso que a comissão quer saber. Se as empresas nos convencerem que realmente é importante ceder o CPF, a gente permite. Agora, se não tiver esse convencimento, a gente quer fazer uma lei para proibir essa invasão de privacidade e trazer mais privacidade e segurança ao cidadão. Porque como aconteceu com o seu Sérgio, que teve o seu CPF utilizado para adquirir uma linha telefônica, podem estar usando os nossos dados para adquirir muitas outras coisas. Sem contar o imposto de renda, qualquer pessoa pode entrar na internet com seus dados e fazer seu imposto de renda. Aí depois o trabalho que vai dar para você reverter isso é muito grande. Então a gente precisa estabelecer um projeto de lei para padronizar isso e levar mais segurança para o cidadão. A Comissão de Segurança da Alerj visitou nesta terça-feira a UPP do Batã, na zona oeste do Rio. Os deputados constataram que, em relação às outras comunidades visitadas, a UPP do Batã é a melhor em condições de trabalho para os policiais. Eu converso agora com a presidente da comissão, deputada Marta Rocha. Deputada, vocês constataram que a UPP está em bom estado e que, inclusive, está sendo construída uma nova sede para essa UPP, não foi isso? Nessa sede, onde hoje está instalada a UPP, é uma antiga casa que era ocupada por traficantes. Então ela tem uma piscina, ela tem um grande espaço. Isso possibilita que os policiais façam cursos para os jovens daquela região. Então, inclusive com a Fijan, aulas de educação de jovens e adultos. Mas o mais importante da nossa visita foi constatar que com a verba doada aqui ano passado, 70 milhões para a segurança, 27 milhões para as UPPs, nós já vimos o início da construção da nova sede da UPP do Batã, que deve estar pronta em setembro e a gente tem absoluta certeza que vai ser convidado para estar nessa inauguração. A Comissão de Trabalho da Alerj vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para garantir o cumprimento da lei que estabelece o piso estadual para os comerciários. O objetivo é garantir que nos acordos da categoria com o setor patronal
não sejam determinados valores menores do que o teto estabelecido pela lei estadual. O diretor da FEComércio defende o que determina a lei federal, que o piso possa ser determinado nas convenções coletivas. A convenção coletiva é um instrumento de legalidade amplo, que estabelece justamente essa paz entre o capital e o trabalho. Exatamente um ambiente onde as discussões patrão-empregado acontecem frente a frente, onde tudo é construído. E o que é mais importante nas convenções coletivas não é só o salário, são construídas as cláusulas sociais, que na lei do piso não tem. Para o deputado Paulo Ramos, a lei estadual é fundamental para garantir os direitos da categoria. Há uma resistência muito grande do setor patronal que procura consagrar a negociação. Uma categoria como os comerciários, uma categoria muito pulverizada, por vezes um outro sindicato fica impossibilitado de pressionar até para que o piso seja respeitado. Acaba acolhendo um salário menor do que o da lei. Então a nossa luta é para isso, para que o piso seja piso, para que as convenções ou os acordos coletivos só possam ser conduzidas para a realização de uma remuneração maior do que a da lei. Os comerciários admitem a falta de poder de alguns sindicatos na hora de negociar. Essa emenda que foi colocada fixo maior, ele vem beneficiar de fato o sindicato. Mas todo sindicato, por não ter assim, um poder de barganha, então aceita-se um valor menor. Diante do impasse, o setor patronal conseguiu liminar na justiça favorável para a negociação do piso nas convenções. Nós vivemos uma situação que eu chamo de conflito, que a Firjan ajuiza uma ação aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o Tribunal de Justiça concede uma liminar suspendendo a eficácia dessa expressão, possibilitando salários abaixo do piso. Mas quem decide, quem tem que julgar, é o Supremo Tribunal Federal. Como é que então, eu agora esse ano já estou ingressando no Supremo Tribunal Federal para discutir essa competência do Tribunal de Justiça do Rio. Como é que concede a liminar e não julga o mérito? Então vamos discutir isso também no Supremo Tribunal Federal. Foi instalada nesta terça-feira na Alerj a Comissão Especial da Transparência. As informações com Fernanda Nogueira. Os deputados querem acompanhar a implantação da lei federal que obriga a divulgação de todos os atos do poder público. Eu converso com o presidente da comissão, deputado Rogério Lisboa. Deputado, como a comissão pretende agir? Bom, a comissão está à disposição de todo cidadão do estado do Rio de Janeiro que queira ter informação do poder público, tanto quanto estrutura ou gasto em determinadas coisas. Muitas das vezes é feita a solicitação a um prefeito e não tem resposta. E aí o cidadão pode recorrer à comissão e a comissão estará junto com esse cidadão apoiando e cobrando desse prefeito ou de qualquer um que esteja a serviço do poder público para dar a informação necessária. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.